Vamos a presentar una otra forma de resolver ese ejemplo 5. Tenemos que la función de transferencia senoidal es mostrada de esta manera. Aquí multiplicamos este factor, ¿cierto? La suma distributiva y obtenemos esta relación, esta función de transferencia. A magnitude é um módulo disto, que seria K sobre o módulo do denominador. E esta face seria 0, ou a face de K, menos a face deste denominador. Então, seria menos arco tangente de 1 sobre menos ômega tal. Certo? Arco tangente de a parte imaginária, que seria ômega, dividido sobre a parte real, que seria menos ômega ao quadrado tal. Por isso essa relação. Isto é um pouquinho confuso, porque a gente vamos ter que ter muito cuidado com os valores dos quais ômega está assumindo. Okay? A face e a magnitude são prontamente calculadas nas frequências ômega igual a 0, ômega igual a 1 sobre 2 tal e ômega igual a 1 sobre tal, e ômega mais infinito. Os valores do módulo e φ são mostrados na tabela a seguir. Aqui a gente temos os valores de ômega, módulo e face. Nesse caso, a gente pode ver que para ômega 0, módulo é infinito, face menos 90, para ômega igual a 1 sobre 2 tal, tem esta magnitude, e essa face de menos 117. Para ômega igual a 1 sobre tal, esta magnitude e esta face de menos 135, e para ômega infinito, módulo 0 e face de menos 180. Então, a gente vê que esse percurso é desta maneira. Uma solução alternativa usando as partes reais imaginárias dadas desta maneira. Separo parte real e parte imaginária, designo valores e aí tenho os pontos aproximados nessas frequências. Parte real está dada por esta expressão e parte imaginária por esta outra. Se a gente vemos, aqui podemos cancelar ômega quadrado, certo? Aqui fica 1 mais ômega quadrado ao quadrado. E na parte imaginária, se a gente cancela esse ômega, então aqui ficaria ômega mais ômega cubo vezes tal quadrado. Outro método para obter o diagrama polar é estimar o valor de G J ômega graficamente em frequências específicas, ômega ao longo do eixo imaginário. Consideremos essa função com os dois polos mostrados no plano S, na origem e neste polo menos 1 sobre tal. Quando S é igual a J ômega, temos essa expressão, onde P é igual a 1 sobre tal. Agora, a magnitude e a face podem ser calculadas em uma frequência específica. Eu escolho uma frequência ômega 1. Certo? Este vetor vai ser J ômega 1 sobre o eixo J ômega, como mostrado nessa figura. A magnitude e a face são, respectivamente, calculadas como os comprimentos dos segmentos. Certo? Este comprimento e este comprimento deste vetor. E a face, também a face deste elemento é menos 90, já que ele é o integrador, e menos a face deste polo real, certo? Que é ômega 1 sobre P. É uma outra maneira. Aqui se deixa um exemplo para vocês desenharem o diagrama polar desta função de transferência com esse atraso de transporte, o retardo de transporte. Que aqui a gente mostra alguns diagramas polares simples, aqui do integrador, aqui de um integrador e um zero real, fora da origem, aqui de um derivador, aqui de um zero real, fora da origem, aqui um duplo integrador, aqui um derivador dividido por um polo real fora da origem,
Aqui este é a estrutura de um compensador por avanço ou por atraso, dependendo do valor de A. Neste caso é por atraso de fase. Aqui temos um sistema com 3 polos reais fora da origem, e esse é o diagrama polar. Aqui temos um integrador com os polos complexos conjugados. Aqui temos um integrador, um zero fora da origem e 2 polos reais fora da origem. Aqui vamos ver a construção do diagrama Nyquist com o MATLAB. Temos esse comando Nyquist com numerador e denominador, onde numerador e denominador contém os coeficientes dos polinômios em ordem crescente dos expoentes de S. Okay. O comando que contém o vetor de frequência especificado pelo usuário, certo? Calcula a resposta de frequência para os vários valores da frequência especificados em radianos por segundos. Agora, quando executamos estes comandos desta maneira, com estes argumentos, desde aí devo ter a parte real, a parte imaginária e esses valores de frequências, e o Nyquist, numerador denominador de minha função de transferência, isto para MATLAB. Okay? Ou simplesmente Nyquist, numerador denominador, com a frequência com a qual nós podemos ter escolhido. Okay? Nenhuma destes dois comandos faz o diagrama de Nyquist. Okay? Por exemplo, consideremos este exemplo. Tenho esta função de transferência, desenho o diagrama de Nyquist com o MATLAB. O MATLAB, o algoritmo, o script, onde se me desenha o diagrama de Nyquist completo para de 0 até frequências infinitas e de frequências menos infinito até 0. Esse é o diagrama de Nyquist completo. Va clear all, apaga todas as variáveis, close all, fecha as figuras, CLS limpa a janela em comandos, numerador é 1, denominador está dando por esses coeficientes. Abro essa figura, comando do Nyquist, boto um título e posso exportar essa figura para um formato PNG, com esse nome. Aqui, vou especificar uma região de menos 2 a 2 no eixo X e de menos 2 a 2 no eixo Y. Novamente figura, o comando axis para fixar esses limites, título e a nome da figura para ser exportado em PNG. No Octave, também calcula a resposta em frequência de sistemas contínuos lineares invariantes no tempo. O comando sys, a variável por o comando tfs transfer function. Eu vou definir sys como essa função de transferência, numerador e denominador, certo? E Nyquist sys. Desenha o diagrama de Nyquist dessa função de transferência. Num são os coeficientes polinômios, e sys é a definição da função de transferência no Octave, certo? Desse coeficiente numerador e denominador. Quando executamos esses comandos, simplesmente temos a parte real imaginária desse diagrama, desse sistema, para determinados valores ou faixas de valores de frequência que tenhamos definido, certo? Aqui está um exemplo. Para Octave, eu close all, CLC, numerador, denominador. Aqui defino minha função de transferência. Aqui minha figura, comando sys para desenhar o diagrama de Nyquist. Legend off para apagar aquela legenda que por default tem Octave. O título, signFont, é um conjunto de comandos para aumentar as fontes dos eixos do título e aumentar a espessura do gráfico da curva. Certo? Neste caso, e este comando que serve para exportar para PNG. Aqui a gente vê este em linhas contínuas é o diagrama polar e o de linhas contínuas e descontínuas tracejadas é o diagrama de Nyquist. E aqui está o ponto menos 1. Considere a seguinte função de transferência de malha aberta, certo? Desenho o diagrama de Nyquist com o MATLAB. Com o MATLAB a gente tem essa distribuição, essas definições e esse gráfico.
Aqui fazendo em uma região mais definida, ou definida segundo o usuário, okay? E exportar para formato PNG. Aqui o MATLAB para desenhar o diagrama polar, ok? Com a mesma definição. Aqui estamos definindo a variável de frequências de forma linear, desde frequência 0,1, em passo de 0,1 até 100. Okay? E aqui o diagrama de Nyquist para pegar a parte real e imaginária. E aqui a gente plota esse gráfico. Okay? Isto no Octave. Então temos esse exemplo. Bom, temos que sempre carregar esse pacote do control, definição do sistema. Aqui estou definindo minha frequência, faixa de frequências espaçados logaritmicamente, de potências 10 elevado a menos 1 até 10 ao quadrado, e vou pegar 400 pontos. Okay? E aqui obtenho essas parte real e parte imaginária. Isto é uma figura, o tamanho da tela, ploto, parte real imaginária, eixo X, eixo Y, título, grid, legenda, eu vou tirar, e Science Font, comando para melhorar as letras, tamanho das letras e a espessura da curva. Construção de diagramas polares, aqui um resumo, certo? Vamos a considerar sempre ganhos positivos. Para esta função de transferência, determina-se o tipo de sistema. Traça-se de maneira aproximada a porção do diagrama polar referente às baixas frequências, ou seja, quando o limite tende a 0. Certo? Isso depende do tipo de sistema. Aqui está para o tipo 0, para o tipo 1, para o tipo 2. Comportamento em baixas frequências relativo a diferentes tipos de sistema é mostrado nesta figura. A fase em ômega igual a 0 é n vezes menos 90, certo? Onde n maiúsculo é o tipo do sistema, certo? Tipo 0, n0, tipo 1, n igual a 1, tipo 2, n igual a 2. Agora, o diagrama polar em altas frequências pode ser determinado como limite quando ômega tende a 0 de módulo 0 e n menos p vezes 90. Nótese que, em decorrência do grau do denominador da equação 11, toda esta equação, ser sempre maior que o grau do numerador, o ponto em altas frequências, ômega tendente a infinito, é aproximado, isto é a condição angular, no sentido horário, n igual a n maiúsculo mais p, maior que m. O diagrama termina na origem, sendo tangente ao eixo determinado pela equação 12. A tangência pode ocorrer em qualquer dos lados dos eixos. As assíntotas relativas a baixas frequências para o sistema do tipo 1 é determinada tomando o limite da parte real da minha função de transferência quando ômega tende a 0. Quarto. As frequências relativas aos pontos de interseção do diagrama polar com o semi-eixo real negativo e com o eixo imaginário são determinadas respectivamente fazendo essas igualdades. A parte imaginária igual a 0, certo? Semi-eixo real negativo. E a parte real igual a 0 com interseção com o eixo imaginário. Se não houver constantes de tempo no numerador, a curva representa um comportamento uniforme com a fase de GJ ômega decrescendo continuamente à medida que ômega varia de 0 a mais infinito. Se houver constantes de tempo no numerador e dependendo dos valores destas, a fase não pode apresentar uma variação contínua na mesma direção, criando deste modo saliências do diagrama polar. Sexto, é importante saber a forma exata do diagrama polar nas proximidades do ponto menos 1, mais J0, que vai ser o ponto de estabilidade, para analisarmos a estabilidade. Aqui tem alguns exemplos, certo? Para o aluno poder representar, estudar, praticar. Estes 13 e 14 são exemplos bastante interessantes. E o 15 e o 16